Olá pessoal, Márcio Coach aqui, sejam todos muito bem-vindos e hoje, dia 12 de fevereiro de 2025 e vamos então para as notícias do The Times of Israel. Mas antes vamos ver algumas notícias da IDF. E no dia de ontem a IDF postou esse vídeo dizendo que já se passaram 46 anos desde a Revolução Iraniana e a ascensão de seu eixo do terror. Desde então, os valores extremos que o Irã exportou continuam a atacar os civis e ameaçam a segurança em todo o Oriente Médio e no mundo. Lembrando que o Irã chama os Estados Unidos de o Grande Satã e Israel de o Pequeno Satã. E durante 46 anos, o Irã tem exportado o terror para vários lugares do mundo, como por exemplo, armado o Hezbollah, armado o Hamas e diversos outros grupos, como também os Houthis, estendendo seus tentáculos pela Síria, tudo com a finalidade de atacar e destruir Israel. No entanto, dia após dia, Israel tem se mantido de pé e conseguido se livrar de cada um dos tentáculos do Irã. Mas a pergunta que fica é: quando chegará a vez do Irã? Comenta aí embaixo, porque nós queremos ler a sua mensagem. Meus amigos, e no dia de ontem o Pentágono divulgou esse vídeo. Aí vemos aproximadamente 10 bilhões de dólares em aeronaves, mas aí você me pergunta, isso é muito dinheiro? Sim, é muito dinheiro e corresponde a cerca de 50% de tudo o que o Brasil gasta na sua defesa por ano. Então, meus amigos, apenas neste vídeo nós temos aproximadamente 10 bilhões de dólares em aeronaves e aí fica a pergunta: qual a mensagem que os Estados Unidos estão passando para os seus inimigos? Comenta aí embaixo e me diz o que você acha deste vídeo. Segundo consta, o rei Abdullah diz que a Jordânia vai receber 2.000 crianças doentes de Gaza, enquanto Trump pressiona plano de realocação. Sentado ao lado de Donald Trump no Salão Oval na terça-feira, o rei Abdullah da Jordânia anunciou que Amman aceitaria 2.000 crianças doentes de Gaza, buscando assim agradar o presidente dos Estados Unidos, que ameaçou reter a ajuda se a Jordânia não concordar em aceitar os palestinos como parte de seu plano para Washington assumir o enclave e realocar sua população. Segundo o The Times, o número proposto pelo rei Abdullah equivale a cerca de 0,1% da população da faixa de Gaza, mas Trump ficou encantado. E sobre isso, Trump disse o seguinte: "Isso é tão lindo, é música para os meus ouvidos." O The Times também lembra que o plano de Trump para assumir Gaza alarmou o mundo árabe, particularmente a Jordânia e o Egito, que o presidente destacou como candidatos primários para receber os palestinos realocados. E ao ser perguntado se ele aprovaria essa ideia, o rei Abdullah, visivelmente desconfortável, respondeu: "Tenho que olhar para os melhores interesses do meu país." E o rei repetidamente se esquivou de perguntas de repórteres sobre a proposta dos Estados Unidos. Também, meus amigos, o The Times afirma que o presidente do Egito, Sisi, não visitará a Casa Branca se a realocação de Gaza estiver na agenda, disseram algumas fontes. E o presidente dos Emirados Árabes Unidos diz aos Estados Unidos que a paz no Oriente Médio depende de uma solução de 2 estados para o conflito Israel-Palestina. Também, meus amigos, a Arábia Saudita rejeita firmemente a proposta de Donald Trump de deslocar os palestinos de Gaza e condena a extrema retórica de Israel. E o chefe da Liga Árabe diz que deslocamentos de palestinos de Gaza e da Cisjordânia são inaceitáveis, rejeitando assim o plano de Donald Trump de realocá-los. E a China declara o seguinte: Gaza pertence aos palestinos, rejeitando assim também o plano de deslocamento forçado de Trump. E também, meus amigos, Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte, condena a proposta de Trump de controlar Gaza. Meus amigos, e nesse encontro o rei da Jordânia pediu uma solução de 2 estados e ele disse o seguinte: alcançar apenas a paz com base na solução de 2 estados é a maneira de garantir a estabilidade regional.
No entanto, o Fonte Aberta lembra que Israel tem tentado isso há aproximadamente 76 anos e não funcionou. E em uma entrevista à CNN, Macron da França criticou Trump e seu plano de assumir Gaza e exigiu respeito pelos palestinos ao dizer o seguinte: você não pode simplesmente dizer a 2 milhões de pessoas para se mudar. Este não é um negócio imobiliário. Observe que todo mundo quer uma solução de 2 estados. No entanto, quando Trump fala para receber pessoas de Gaza, todo mundo se esquiva e todo mundo o culpa por isso. Fica parecendo que ninguém quer tomar parte nesse problema e a conta recai sobre Israel, que é dia a dia atacada e por isso tem que se defender. E quando chega alguém querendo resolver o problema, ninguém quer ajudar. Lembrando que em 2020 o presidente Donald Trump também propôs um plano de paz para acabar com o conflito entre Israel e os palestinos e, segundo esse plano, os palestinos receberiam terras adicionais no sul de Israel, seria construído um túnel ligando a Cisjordânia à faixa de Gaza e os palestinos teriam acesso a um porto para importações e exportações e seria construído um gigantesco parque industrial financiado pelos Estados Unidos. No entanto, a resposta do Hamas foi: só aceitamos a destruição completa do Estado judeu. O que aconteceu foi que 3 anos depois, os palestinos invadiram Israel, iniciando uma guerra que resultou na destruição praticamente completa da faixa de Gaza, com o plano atual de Trump para Gaza sendo: retirem todos os palestinos da região. Então, meus amigos, se eles tivessem aceitado o plano de paz de Trump em 2020, haveria hoje um Estado da Palestina com uma economia forte e em crescimento. Mas o Hamas preferiu a guerra e hoje colhe aquilo que plantou.